Senhores e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Julgo que estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Já reunimos também quórum e a nossa ordem do dia de hoje prevê a audição do Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, Aeroportos de Portugal, Vinci Aeroportos, a requerimento do PS sobre a ampliação da pista do aeroporto da Horta. Temos connosco o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, Presidente da Comissão Executiva da ANA, a quem dou as boas-vindas e cumprimento desde já, boas-vindas mesmo que digitalmente, aos nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, Sr. Engenheiro, a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial da entidade ouvida de 5 minutos, depois uma intervenção, uma primeira ronda, por cada grupo parlamentar de 7 minutos, a cada grupo parlamentar, que a entidade ouvida responde de imediato no final de cada uma das intervenções, uma segunda ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que a entidade ouvida responde no final das intervenções, tendo o mesmo tempo para o efeito, e uma terceira ronda de 2 minutos por cada senhora e por cada senhor deputados inscritos, sendo que compete à entidade ouvida responder em 10 minutos. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, queria colocar uma questão aos grupos parlamentares, isto porque o Sr. Deputado Nelson Silva do PAN me pediu que fosse o primeiro a intervir, porque tem compromissos parlamentares a seguir. Pelo nosso regimento, o primeiro a intervir seria o grupo parlamentar do PS, uma vez que é o autor do requerimento. Fui informado que não há nenhuma oposição a esta alteração, portanto, depois de ouvirmos o Sr. Engenheiro, daria a palavra ao grupo parlamentar do PAN e depois seguiríamos a ordem normal do regimento e obviamente, com a correspondente grelha de tempos. Assim sendo, Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, dar-lhe a palavra para, em 5 minutos, fazer a intervenção inicial, renovando os votos de boas-vindas, mesmo que digitalmente, aos nossos trabalhos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Agradeço o convite para participar nos trabalhos desta comissão parlamentar e a oportunidade para partilhar convosco informação que permita um melhor esclarecimento. Sr. Engenheiro, só um bocadinho. Peço desculpa por interromper. Nós estamos com más condições de som. Pedi aos serviços se pudessem ver o que se passa e melhorar, porque de facto não é perceptível, pelo menos nas melhores condições, a audição. Sr. Engenheiro, dar-lhe novamente a palavra. Tenho informação que o som foi melhorado, julgo eu, pelo que dar-lhe a palavra novamente para iniciar a intervenção. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, estava a agradecer o convite para participar nestes trabalhos desta comissão parlamentar e a oportunidade para partilhar informação, para esclarecer o assunto que temos em análise. O tempo alocado para a minha intervenção inicial é curto e vou desde já aproveitar esse tempo para, se me derem licença, responder às perguntas e afirmações feitas no requerimento apresentado por um grupo de deputados dessa Assembleia com o objetivo de obter esclarecimentos sobre as intenções da ANA em relação à ampliação da pista do aeroporto da Horta. É afirmado, de facto, no requerimento que durante uma reunião em 23 de junho, um grupo de trabalho constituído para o estudo da pista da Horta, a ANA terá assumido sobre esse tema uma posição, posteriormente tornada pública, desrespeitando essa Assembleia, o Governo, o Orçamento de Estado e até o seu próprio papel como concessionário de infraestruturas. Naturalmente que entendemos a autêntica e legítima preocupação dos senhores deputados em relação à acessibilidade aérea da Ilha do Faial, mas as afirmações formuladas não nos parecem justas por 2 razões que vou tentar explicar. Em primeiro lugar, senhores deputados, o grupo de entidades que estuda as questões relacionadas com a pista da Horta encontra-se ainda a trabalhar e até a entrega do relatório final oficial, assinado por todas as partes, não há posições, apenas há estudos, hipóteses e análises, e uma hipótese em análise não é uma posição assumida. O grupo de trabalho tem a tarefa difícil de analisar vários parâmetros que podem impactar a solução para a pista. É isso mesmo que justifica a participação da ANA. A ANA tem um conjunto único de competências para avaliar de forma holística todos os parâmetros comerciais,
financeiros, técnicos, operacionais, regulamentares, ambientais deste problema e não há outra entidade, de facto, que os tenha todos. A ANA participa neste grupo de trabalho para disponibilizar estas competências e contribuir para a resolução da problemática da pista da horta. E nenhum cenário de trabalho, nesta altura, deve ser excluído, mesmo que não seja do nosso agrado, nem do agrado de alguns dos nossos parceiros. O que estamos a fazer aqui é uma avaliação objetiva das alternativas e voltarei a esse tema. Consideramos também importante, portanto, que esse grupo de trabalho aprecie as várias soluções e funcione com serenidade. É o nosso entendimento que a apreciação feita no requerimento decorre provavelmente de um equívoco provocado pela transmissão no âmbito de uma campanha eleitoral autárquica de uma intenção prestada à ANA que não corresponde à verdade. Parece-nos importante que seja reiterado aqui, além da vontade de procurar a melhor solução para os faieirenses, a necessidade de permitir a esse grupo de trabalho desenvolver as suas tarefas técnicas, explorando todos os cenários possíveis, até a entrega do seu trabalho. E, em segundo lugar, voltando à alegada posição da ANA, é verdade que existe um cenário em que as superfícies de segurança do fim da pista, as chamadas redas, seriam realizadas dentro da pista existente, com redução das distâncias declaradas da pista e, consequentemente, com limitações à operacionalidade do aeroporto. Isso não é de tudo o cenário privilegiado pela ANA, naturalmente, mas não deixa de existir. É um assunto complexo e, ainda que havendo um alinhamento de todas as entidades sobre um projeto técnico e o seu financiamento, não é descartada, nesta altura, a possibilidade, por exemplo, de o projeto ser chumbado a nível do estudo de impacto ambiental. E, neste caso, obviamente, não teríamos a outra eleição que de realizar este cenário. Nós temos exemplos, de facto, recentes de que mesmo um estudo de impacto de 5.000 páginas realizados pelos melhores especialistas e aprovado por uma comissão de avaliação constituída de entidades independentes pode ter dificuldades em convencer até aqueles que não são conhecedores desta matéria. Portanto, mais uma vez, se tal for o caso na horta, a ampliação da pista tornada-se impossível, implicando, se não houver flexibilidade por parte do regulador, da ANAC, a necessidade que estas superfícies sejam criadas dentro da pista, tal como foi definido no cenário de trabalho mencionado. Cabe ainda relembrar que tal seria o caso também, pelo menos temporariamente, se o projeto de expansão for validado, mas os prazos da sua implementação fossem incompatíveis com a data de implementação das regras definidas pelo regulador. Portanto, isto são dois cenários que nós não gostamos, que ninguém gosta, de facto, mas que têm que ser enquadrados, porque são cenários que, infelizmente, podem acontecer nestas circunstâncias. Concluindo e respondendo diretamente à pergunta formulada no requerimento dos senhores deputados, a ANA está empenhada na procura das melhores soluções para o desenvolvimento sustentável da conectividade dos aeroportos sob sua gestão, para o benefício das populações, nomeadamente da população da Ilha de Faial. Para a identificação destas soluções, a ANA acredita num processo de avaliação que consiste numa análise sucessiva e iterativa do potencial de mercado, dos operadores, destinos, período de operação, as frequências dos voos, o tipo de aeronaves, depois as necessidades operacionais, o alcance dos aviões, a carga útil, a regularidade. Em terceiro lugar, as exigências regulamentares, as necessidades técnicas de comprimento da pista, as soluções de radionavegação, a capacidade do terminal, etc. Depois, o equilíbrio económico e financeiro, o que se pode conseguir em autofinanciamento, em endividamento, em financiamento externo. E, por último, mas também é um dos mais importantes, a avaliação dos impactos ambientais. E essa abordagem, aliás, que nós entendemos que deve constar do relatório final do grupo de trabalho, e a ANA está disponível para acompanhar, como sempre, a implementação do projeto que vier a ser definido e validado ambientalmente para a ampliação da pista da horta. Neste aspecto, a nossa posição, o nosso discurso foi sempre o mesmo. Como é natural, este projeto terá que ser integrado por via da adenda ao contrato de concessão, determinando assim uma nova obrigação. Sim, é a última frase, terminando, portanto, uma nova obrigação de investimento para a empresa e o financiamento associado a esta obrigação. Espero que esta breve introdução terá respondido, pelo menos parcialmente, a algumas respostas
e coloco-me à disposição dos senhores deputados para os esclarecimentos adicionais que acharem necessários. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. De acordo, então, com o combinado, vai iniciar esta primeira ronda pelos grupos parlamentares o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, que tem 7 minutos para o efeito. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Começo por agradecer a disponibilidade e a compreensão dos restantes grupos parlamentares. Dar também as boas-vindas ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA. O PS vem aqui invocar a resolução da Assembleia da República número 182 de 2019. Contudo, nada nessa resolução prevê a expansão do aeroporto da Horta como aeroporto internacional. O PAN votou a favor de uma resolução que prevê a construção das áreas de segurança de fim de pista, a reabilitação integral do pavimento da pista, a análise técnica e preparação dos projetos com vista à ampliação da pista e à instalação do sistema de aterragem por instrumentos, a modernização e melhoria das condições de operacionalidade aeroportuária do lado terra, os investimentos necessários para garantir uma boa acessibilidade ao aeroporto, a melhoria das condições de segurança e operacionalidade desta infraestrutura, considerando as recomendações da ICAO, a fiscalização e o cumprimento das obrigações do concessionário decorrentes dos contratos vigentes, o desenvolvimento, no quadro dos apoios europeus à mobilidade, das regiões ultraperiféricas, uma avaliação de quais os mecanismos de apoio que podem ser colocados ao serviço da região. O PAN continua a apoiar estas ações que se resumem à melhoria das condições de segurança do aeroporto. O que o PAN não apoia é a transformação do aeroporto da Horta num aeroporto internacional, sem que exista um processo de avaliação de impacto ambiental, consoante, aliás, exigido no regime de AIA, designadamente do ponto 7 do anexo 1. Pergunto ao Sr. Presidente da ANA, qual o ponto de situação da execução dos investimentos previstos na Resolução da Assembleia da República número 182 de 2019 e se a ANA prevê a transformação do aeroporto da Horta num aeroporto internacional sem que exista um processo de avaliação de impacto ambiental? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, tem até 7 minutos para responder ao Sr. Deputado Nelson Silva. Faz favor. Agradeço o Sr. Deputado Nelson Silva e respondendo à pergunta que foi colocada, o status neste momento da elaboração do projeto, precisamente, está na identificação das necessidades operacionais e técnicas para respondermos, de facto, à necessidade de ampliação da pista do aeroporto da Horta. Portanto, este trabalho está a ser realizado no âmbito do grupo de trabalho, ainda não acabou, e, naturalmente, quando este trabalho estiver finalizado e que houvesse um consenso de todas as entidades em relação às necessidades operacionais, às necessidades técnicas, às características do projeto, obviamente que, cumprindo com a regulamentação em vigor, a ANAC, portanto, se disponibilizou para a concretização deste projeto, fará o processo, cumprirá com o processo de licenciamento ambiental em vigor. Portanto, achamos efetivamente que, considerando a natureza destas obras, uma avaliação de impacto ambiental é um passo necessário, ela terá que ser feita, e é isso mesmo que estava a referir na minha intervenção inicial, é que, em função do resultado da avaliação de impacto ambiental, a avaliação de impacto pode validar ou invalidar o projeto, se houver um chumbo do projeto, neste caso, o cenário que foi referido durante os trabalhos da reunião do dia 23 de julho do grupo de trabalho, pode vir a ser uma realidade, porque, entretanto, mantém-se a obrigação regulamentar. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos retomar, então, a ronda pelos partidos, dando cumprimento à ordem prevista no regimento e, desse modo, tem a palavra o partido requerente, que é o Partido Socialista, julgo que na pessoa do Sr. Deputado João Castro. Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecer a atenção
começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da empresa Ana Vinci para nos prestar alguns esclarecimentos sobre o aeroporto da Horta. Em primeiro lugar, gostaria de reiterar que o requerimento é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estando subscrito por alguns deputados, obviamente, mas é uma posição de todo o Grupo Parlamentar e que vincula todo o Grupo Parlamentar, aliás, reiterada pelas aprovações sucessivas que têm sido feitas em sede de artigo dedicado à ampliação da pista do aeroporto da Horta, em sede do Orçamento de Estado. O aeroporto da Horta é uma infraestrutura essencial na persecução dos princípios da mobilidade e da qualidade territorial do território nacional. É o aeroporto com ligações extraterritoriais mais afastado do continente português e com a maior proximidade ao continente americano. Tem uma expressão significativa na mobilidade dos açorianos, bem como de suporte, sobretudo à atividade de turismo, para além de ter muita procura por aviação privada. Neste contexto, a gestão e a atenção da empresa Ana Vinci assume-se como fundamental, sendo que a ligação com o continente português tem sido realizada ao longo de sucessivos anos, com penalizações, como é do conhecimento do Sr. Presidente. Já tive a oportunidade, noutra audição, de lhe colocar exatamente este problema, há alguns anos atrás, diga-se, sublinhe-se, colocando graves constrangimentos ao desenvolvimento da operação aérea, nomeadamente das ligações com Lisboa. Esta situação tem conduzido à constatação da necessidade evidente da sua ampliação. Assim, gostaríamos de colocar duas questões que se nos parecem fundamentais. A primeira, que originou este requerimento, e a segunda, sobre o futuro do aeroporto da Horta e sobretudo, sobre a visão da empresa Ana Vinci para o aeroporto da Horta face às responsabilidades que deveria assumir sobre este assunto. Sobre a primeira questão, que em parte foi respondida na apresentação inicial do Sr. Presidente da Ana Vinci, gostaríamos de repetir a pergunta. Em que medida são corroboradas, em que medida a administração da Ana Vinci corrobora as afirmações feitas no grupo de trabalho para o estudo e avaliação da ampliação da pista do aeroporto da Horta? Ou seja, reduzir a dimensão da pista, Sr. Presidente, vai-nos desculpar, mas não é solução nem cenário possível. E ser colocado pela empresa Ana Vinci chega mesmo a ser ofensivo. E a ser ofensivo para as populações e para os anos sucessivos de aspirações sobre esta matéria. O Sr. Presidente sabe muito bem disto, todos sabemos muito bem disto, e isso é efetivamente um desrespeito pelas posições do Governo da República e pelas posições da Assembleia da República, que nunca lhe deram qualquer indicação nesse sentido. E, portanto, a intervenção inicial do Sr. Presidente da Ana Vinci é muito preocupante. Estranhamos, porque até recentemente a Ana foi recebida em audição pelo Sr. Presidente do Governo dos Açores, que elogiou a posição da Ana e que elogiou que a Ana estava cooperante e que a Ana estava disponível e que a Ana estava preparada para intervir, caso fosse solicitada para tal. Como é que agora se pode colocar a possibilidade de redução da pista que inviabilizaria a realização de voos extraterritoriais para o continente português, como uma possibilidade em cima da mesa no contexto de um grupo de trabalho que foi criado exatamente para estudar a possibilidade de ampliação? Sr. Presidente, confesso que estou com alguma dificuldade em compreender esta matéria. Parece que o Sr. Presidente não estará bem assessorado sobre este assunto, se calhar deveríamos rever essa situação, porque colocar essa hipótese é, no mínimo, e estou a ser muito simpático, é, no mínimo, muito preocupante. A segunda questão tem a ver com uma visão prospectiva que gostaríamos que a Ana Vinci tivesse sobre este problema e tivesse na abordagem a este tipo de questão. E vou-lhe colocar cenários, situações que estão sobre a mesa e que, mais uma vez, justificam a realização desta audição para termos a certeza que a administração da Ana Vinci e o Sr. Presidente estão na posse desta informação. A Assembleia da República e o Parlamento dos Açores já aprovaram por diversas vezes várias resoluções por unanimidade, repito, por unanimidade,
sobre a necessidade e a pertinência da ampliação da pista do aeroporto da Horta. Por unanimidade, refiro, Parlamento dos Açores, Governo dos Açores, Assembleia da República, Governo da República, que tem um artigo em sede de Orçamento de Estado. Portugal aprovou um Plano Nacional de Investimentos na Assembleia da República que incluía como prioridade a ampliação do aeroporto da Horta. Que a ampliação desse aeroporto consta de artigo próprio em sede de Orçamento de Estado. Que a União Europeia prepara um novo quadro financeiro plurianual, que está em negociações para os próximos dias. Que a União Europeia publicou recentemente um regulamento que excepciona os aeroportos das regiões ultraperiféricas, permitindo que fossem financiados no contexto desse novo quadro financeiro plurianual. Esse regulamento já está aprovado, posso fornecê-lo caso seja necessário. Que a ampliação desse aeroporto é um compromisso político de todos os partidos com a Assembleia da República. Até o PAN, que hoje fez aqui uma intervenção um bocado enviesada, tem assumido esse compromisso sucessivamente. Que a empresa concessionária desse aeroporto, que é a Ana Vinci, tem no seu plano de investimentos plurianual uma verba na ordem dos 10 milhões de euros para adequar o aeroporto às regras internacionais da ICAO. Nestes anos todos nunca executou, é o plano de investimentos que era para ser executado até 2023, mas que tornou público e que informou, aliás, numa visita desta Comissão, da Comissão de Economia, à região autónoma dos Açores, na sede do aeroporto da Horta. Foi a própria empresa ANA, deu essa informação aos seus deputados, que, na altura, tomaram conhecimento que havia até essa oportunidade de investimento pela própria empresa, assumindo os seus compromissos sobre essa matéria. Que esses 10 milhões de euros até poderiam ser a comparticipação nacional para a ampliação do aeroporto da Horta, para que pudesse realizar voos extraterritoriais, assegurando o princípio da continuidade territorial e até, no preâmbulo da criação deste grupo de trabalho, permitindo a realização de voos para fora do território nacional. Sr. Deputado, para terminar, por favor. Já termino, Sr. Presidente. Que o Presidente dessa empresa pode, estrategicamente e com uma visão, resolver este problema. Não lhe parece, e não acharia interessante, que a posição da Ana Vinci fosse: nós somos responsáveis pela infraestrutura, nós estamos disponíveis para ampliar a infraestrutura, se forem encontradas as condições financeiras, ambientais e as condições que permitam a sua execuibilidade, que até o grupo de trabalho foi criado para o efeito, a Ana Vinci, obviamente, estará disponível para avançar para essa ampliação. Essa era a resposta que nós gostaríamos de ter hoje do Sr. Presidente aqui nesta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, até 7 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Vou imediatamente tentar tirar o equívoco, finalmente, da nossa conversa, porque aqui estamos totalmente alinhados. Aquilo que o Sr. Deputado disse é exatamente a posição da VINCI. A VINCI, a ANA, está disponível para executar a ampliação da pista da Horta, se forem encontradas, de facto, as condições económicas, financeiras, para o fazer. A única coisa, e não é desrespeito nenhum, você podem imaginar que a ANA nunca faltará respeito às instituições soberanas da República Portuguesa. Isto não é a ANA. Mas a ANA também não pode deixar de identificar cenários. Isso é o nosso trabalho técnico, aliás, é o trabalho técnico do grupo de trabalho. E repito, aqui talvez não fui claro na minha intervenção inicial. Este cenário que foi falado no âmbito do grupo de trabalho é apenas um cenário, não é o cenário que a ANA quer. A ANA, obviamente, não defende um cenário de redução da pista. Isto vai contra a lógica do nosso negócio. Mas esse cenário não deixa de existir e temos que ser honestos em termos de aplicação da regulamentação. Se coloco a pergunta ao Sr. Deputado, se de facto houver este alinhamento sobre uma solução técnica, sobre um financiamento, a ANA está absolutamente disponível para realizar esta ampliação da pista. Mas, como foi referido pelo Sr. Deputado do PAN,
há uma necessidade de um licenciamento ambiental. Se o licenciamento ambiental não for positivo, o que é que fazemos? Há duas opções. Ou não fazemos nada, não fazemos as rezas, e aqui o regulador simplesmente vai tirar a licença de operar o aeroporto da Horta, ou seja, o aeroporto da Horta não terá as condições de segurança necessárias para poder ter um direito de operação, ou neste caso, realizamos as rezas, mas dentro do espaço existente da pista, porque não existe uma possibilidade, porque não há licenciamento ambiental para o aumento do comprimento da pista, e neste caso, efetivamente, temos de ser honestos, isso leva a uma redução das distâncias declaradas da pista e a uma limitação da operacionalidade do aeroporto. Mas não é, mais uma vez, Sr. Deputado, não é o cenário que a ANA quer, não é isso que a ANA defende. A ANA está disponível, e repito, mais uma vez, a ANA está disponível para executar a ampliação da pista da Horta, se efetivamente forem encontradas, primeiro, um consenso em matéria operacional e técnica, segundo, um financiamento viável. Nós fazemos, não há problema, e isso é o nosso interesse, é o interesse das populações, é o interesse de toda a gente, não há problema nisso. Estamos apenas a explorar cenários. Não podemos simplesmente fechar os olhos face a uma possibilidade que existe, caso há um chumbo a nível ambiental do projeto de expansão, ou caso o prazo de implementação desta ampliação for incompatível com a aplicação da regulamentação das obrigações regulamentares. Não sei se já respondi de forma mais clara, mas mais uma vez, acho que temos aqui um consenso na necessidade, o consenso também é com a ANA, da necessidade, efetivamente, para podermos manter a operacionalidade do aeroporto da Horta, criar as condições da ampliação da pista. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD, não tenho informação, mas penso que será a Sra. Deputada Ilídia Quadrado. Faz favor, Sra. Deputada, 7 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Grupo Parlamentar do PS por ter requerido a presença do Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, Vinci, para nos esclarecer sobre esta questão tão importante sobre o aeroporto da Horta. Cumprimento também o Sr. Presidente pela disponibilidade em estar presente, respondendo assim às questões que são de grande relevância para os faialenses e para os açorianos. Efetivamente, este é um tema que é consensual, ou seja, este é um tema em que estamos todos de acordo, os faialenses em primeiro lugar e todos os grupos parlamentares, pelo menos tendo em conta todas as reivindicações que têm sido feitas ao longo já de muitos anos, bem como todas as recomendações dos vários partidos nesta Assembleia também, assim como na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Já foi aqui referido hoje, e eu reforço, que há uma resolução já aprovada nesta Assembleia que recomendava ao Governo a adoção de medidas urgentes para a ampliação da pista e melhoria da capacidade operacional do aeroporto da Horta. Este compromisso, inclusive, conduziu à inserção de um artigo no Orçamento de Estado e que se mantém desde essa altura. Esta ampliação foi também incluída no relatório que foi elaborado por esta Comissão como sendo uma obra necessária a ser inserida no Plano Nacional de Investimentos 2030. Portanto, este é um assunto, sem dúvida, que é consensual e que junta à sua volta todos os intervenientes, todas as forças vivas da ilha e também dos Açores. Entretanto, a ANA já confirmou em 2019 que ia avançar com as obras de segurança no aeroporto, portanto as Runway and Safety Areas, que são impostas pelo Regulador Mundial da Aviação, para a manutenção da certificação do aeroporto. Deste modo, ficámos muito apreensivos
com a informação de que essas reza iriam ser efetuadas na própria pista, portanto, diminuindo assim o cumprimento da mesma. Daí a importância desta audição para nos esclarecer relativamente este assunto. Já percebemos, pelo que o Sr. Presidente referiu, que este é um cenário que está em cima da mesa. Tenho de reforçar que este é um cenário muito penalizador para as aspirações e as expectativas dos fealenses e dos açorianos e, embora seja um cenário que o Sr. Presidente refere que não é o que a ANA quer, a nosso ver, não deveria estar sequer em cima da mesa. Ou seja, não deveria ser um assunto que merecesse a análise, embora eu, de facto, já na última audição com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, tenha referido que a constituição do grupo de trabalho, que muito nos agradou, uma vez que já era também uma situação que já vinha a ser anunciada há algum tempo, trazia num dos seus pontos e num dos seus objetivos uma questão que eu considerei que era um retrocesso relativamente ao que estava em cima da mesa, nomeadamente a criação, um dos objetivos que dizia exatamente estudar e avaliar a necessidade da expansão da pista do aeroporto da Horta. Agora começo a perceber que, embora o senhor, neste caso, o senhor secretário de Estado adjunto que me respondeu nessa audição tenha dito que não era um retrocesso, eu começo a achar que, afinal, tinha razão, porque o que estamos a ver é que, ao contrário daquilo que se pretendia, que era um grupo de trabalho para estudar a viabilidade no sentido de se, de facto, ampliar a pista do aeroporto da Horta, encontrar as soluções para essa ampliação, afinal estamos a pôr a hipótese de regredir neste objetivo e inclusive, penalizar e inviabilizar os voos para fora, neste caso para o continente português. Daí as perguntas que tenho novamente que fazer neste caso, já percebi que este é um cenário, no entanto, gostaria de saber se já há uma calendarização destes trabalhos, apesar de ainda haver, como o Sr. Presidente referiu, esse estudo. Referia-se que os trabalhos de implementação das RESA iriam ser efetuados em 2020 e 2021, portanto já estamos em 2021 quase no fim e, portanto, gostaríamos de saber quais os prazos previstos. Neste caso, e volto a insistir, e para relembrar as inúmeras vantagens que o aumento da pista trará, uma vez que, insisto, não há possibilidade de utilizar as aeronaves sem penalizações ao nível do peso, há os diversos cancelamentos que são provocados pelo tempo adverso e que em segurança poderiam ser resolvidos com uma pista maior, como já foi inúmeras vezes referido. Para além disso, a SATA, a única companhia que opera neste momento no aeroporto da Horta, está a renovar a frota com aeronaves que são mais eficientes e com maior capacidade de transporte de passageiros e de carga. Ora, estas aeronaves não poderão operar neste aeroporto devido às restrições já referidas. É claro que todos estes condicionalismos penalizam a economia da Ilha do Faial e dos Açores, uma vez que, e insisto, esta é uma gateway que serve 5 ilhas, seja por via aérea, seja por via marítima, e, portanto, é fundamental que a sua operacionalização seja melhorada e não limitada. E por isso também lhe pergunto, não considera que a ampliação da pista também traz benefícios para a empresa, facilitando as operações, sendo vantajoso ou vantajosa esta ampliação para a ANA? Não há uma possibilidade, e já referi o que estaria interessado e que seria possível, mas o que é certo é que nós não vemos o que é que está a acontecer para inviabilizar ou para impedir que estas obras ocorram. Não se poderia, como comum, uma opinião comum, de se aproveitar as obras necessárias para a implementação das RESA para proceder à ampliação da pista. Já sei que o Sr. Presidente está comprometido, está com vontade de resolver, mas eu gostaria de perceber o que é que falta para avançar com uma obra que tudo indica é uma obra consensual. Todas as manifestações de interesse e resoluções aprovadas já nos mostraram isto. A ANA é um parceiro estratégico relativamente às acessibilidades. Para uma região insular, evidentemente, as acessibilidades são
fulcrais e, portanto, não percebemos todos estes entraves que aqui surgem. Já estou a terminar o meu tempo, infelizmente, de qualquer maneira, ainda depois utilizarei os outros minutos para fazer outras perguntas que gostaria de ver respondidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro, faz favor, até 7 minutos. Senhora Deputada, agradeço muito a sua intervenção e as suas perguntas. Em relação aos prazos, os prazos dependem, obviamente, do cenário técnico que vai ser implementado. Não é? Há várias possibilidades. A implantação da pista pode ser feita de diferentes formas e o trabalho do grupo de trabalho, precisamente, é identificar, fazer uma recomendação, identificar qual é a solução técnica que melhor serve os interesses do aeroporto e da ilha. E, portanto, esta determinação é complexa, porque entram neste trabalho muitos parâmetros, nomeadamente, por exemplo, só para dar um exemplo, para os senhores deputados perceberem melhor, a posição, por exemplo, do regulador em relação à possibilidade de utilizar as redes como um espaço útil para o início da corrida dos aviões para a descolagem. Se isso for o caso, por exemplo, a aviação civil, a ANAC, decidir que esta solução era possível, tem uma superfície pavimentada e pode ser utilizada, de facto, para a corrida de descolagem, isto alterava as necessidades técnicas. Portanto, há um conjunto de elementos que é preciso analisar. É um contexto bastante complexo, não é? Para responder finalmente àquilo que é uma necessidade operacional. Também a frota que é utilizada pelas companhias aéreas na ilha do Faial é relevante, porque um A320-200 não tem as mesmas capacidades que um A320 Neo, por exemplo. Não tem as mesmas capacidades que um Airbus A220 ou um Embraer 195. E, portanto, em função da tipologia de avião que vai vir a ser utilizado no futuro, a resposta operacional, as necessidades operacionais e as necessidades técnicas que decorrem das necessidades operacionais podem ser diferentes. E aqui, obviamente, um projeto desta natureza, desta amplitude, é importante estarmos a definir muito bem aquilo que é o projeto técnico. Portanto, em termos de calendário, o que é importante é o grupo de trabalho terminar rapidamente as suas tarefas e produzir o relatório final com uma ideia daquilo que pode ser, que deve ser finalmente a solução técnica. E depois há todo um projeto de definição mais detalhado, o estudo prévio, o anteprojeto, o projeto de execução. Uma vez tendo estas definições claras do projeto técnico, é preciso começar o processo de licenciamento ambiental. E isto, obviamente, é uma tarefa que demora um bocadinho. Por isso, daqui a minha preocupação, que estou a partilhar de forma transparente, porque partilhamos as nossas ambições, partilhamos o nosso entendimento desta situação e também gostávamos de partilhar os problemas, os riscos que são inerentes a cada um destes projetos técnicos nos aeroportos. E um dos riscos, de facto, é o tempo do processo e a data requerida pela aviação civil para a implementação das redes. Portanto, as duas têm que casar para não haver, de facto, limitações operacionais. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do BS. Sr. Deputada Isabel Pires, 7 minutos, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA para estes esclarecimentos relativamente ao aeroporto de Horta. Como já foi aqui referido várias vezes, nós estamos a falar do ponto de vista político e de opção política de um tema que não tem propriamente discussão neste momento. Tem havido um consenso
das várias forças políticas, tanto aqui como até na região autónoma dos Açores e em específico na ilha do Faial, sobre a necessidade da ampliação da pista do aeroporto da Horta. Aqui todas as questões que surgem, as dúvidas que surgem neste momento têm a ver exatamente com a posição que a VANSI está a ter relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, e sobre a questão que o Sr. Presidente referiu aqui várias vezes, tem a ver com as condições de segurança do aeroporto da Horta. No próprio despacho que vai proceder à criação do grupo de trabalho para o estudo e avaliação da melhoria da pista do aeroporto da Horta de maio deste ano, na sua parte resolutiva é dito logo que estão previstas no contrato de concessão celebrado entre o Estado e a ANA as tais obras para resolver os problemas de segurança. Agora, daí que essas obras para resolver os problemas de segurança identificados para que o aeroporto não perca a certificação impliquem obras de tal forma que impeçam depois uma futura ampliação do próprio aeroporto é que não se compreende, até porque nada indicava que houvesse uma decisão nesse sentido, pelo menos até ao momento que nós estamos agora a falar. E, portanto, essa é novamente uma questão que nós deixamos, existindo aqui a necessidade que já tinha sido identificada da resolução e que está no contrato de concessão celebrado entre o Estado e a VANSI, da necessidade de obras para resolver estes problemas de segurança, que têm a ver também com a adequação da pista às normas internacionais, porque então a opção por uma solução que poderá inviabilizar aquilo que também já está decidido do ponto de vista político, tem a ver com a ampliação do aeroporto, da pista do aeroporto da Horta. Esta é a primeira questão. Depois, obviamente que já aqui foi dito, não é demais repetir, existe uma norma que ficou incluída em Orçamento de Estado, existe uma série de iniciativas da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, existem iniciativas da própria Câmara Municipal, que teve um grupo de trabalho já em 2016 para estudar exatamente e para encomendar um estudo sobre a ampliação da pista do aeroporto da Horta. Esse estudo saiu em 2017 e neste momento, de facto, acabou por estar aqui em cima da mesa uma posição que a ANA VANSI terá tomado numa das reuniões do grupo de trabalho, que de facto contraria de alguma forma todas estas decisões que têm vindo a ser tomadas pelo poder político. A questão que se coloca aqui é, de facto, qual é que é verdadeiramente o objetivo da ANA para o aeroporto da Horta. Porque de todas as intervenções que o Sr. Presidente teve até ao momento, de facto ficam mais dúvidas, ou se calhar ficam mais certezas sobre qual é que é o caminho que a ANA de facto quer, que não corresponde exatamente àquilo que tem sido decidido. Por exemplo, já aqui foi referido também, o tal investimento de 10 milhões de euros que teria sido já falado pela VANSI em 2018, ou até que estas obras estariam incluídas no contrato de concessão, continuam a não ser cumpridas e a opção técnica continua a não ser compreendida, porque é que nunca foi para a frente. E depois perguntar, porque o Sr. Presidente nas suas respostas tem dito sempre que há aqui um conjunto de elementos técnicos que é preciso analisar, é um contexto complexo, um cenário técnico tem que ser analisado, então eu perguntava qual é que é esse cenário técnico, então precisa de nos explicar e precisa de explicar a todas as instituições que até ao momento se pronunciaram pela ampliação da pista do aeroporto da Horta, quais é que são estes cenários técnicos que aparentemente dificultam imenso uma tomada de decisão por parte da VANSI, que corresponde àquilo para o qual já agora não só o Orçamento de Estado indicava, mas também a criação do grupo de trabalho em maio deste ano, não é assim tão antigo quanto isso, também indicava. Porque, caso contrário, estamos perante um protelar de uma situação e um arrastar de uma discussão que, do nosso ponto de vista e aparentemente do ponto de vista de todos os grupos parlamentares, não tem qualquer sentido, porque as decisões deveriam estar a ser tomadas no sentido contrário. E, de facto, aquilo que nós aqui também queremos deixar do nosso ponto de vista é que há aqui um problema de fundo que tem a ver exatamente com aquilo que foi feito com a privatização da ANA e a falta de muitas exigências
referências que faltaram nessa altura sobre não só o aeroporto da Horta, muitas outras matérias do ponto de vista do funcionamento aeroportuário, que nos parece que aqui, nesta situação do aeroporto da Horta, temos mais um reflexo daquilo que significou a privatização da ANA, que é uma empresa absolutamente estratégica e fundamental para que o país possa decidir, de facto, quais é que são os investimentos e as opções mais corretas para responder às necessidades existentes, sendo que neste momento falamos de uma região ultraperiférica que tem especificidades muito próprias e que por isso mesmo também merece respostas adequadas à situação que é vivida. E, portanto, aquilo que nós queríamos de facto deixar era que, então, de uma vez por todas, a Vinci esclarecesse, afinal, qual é que é a sua posição e quais é que são estes tais cenários técnicos que estão a atrasar tanto esta tomada de decisão, porque até agora ainda não se conseguiu ouvir uma justificação que permita perceber porque é que não se está a caminhar no sentido daquilo que foi decidido por várias vezes em várias instituições. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro, faz favor, 7 minutos. Obrigado, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, gostava de referir que as obrigações contractuais da ANA são claras e elas foram definidas em 2012 entre a ANA pública e o governo do Estado português e tem a ver com o cumprimento da regulamentação aeronáutica. E o cumprimento da regulamentação aeronáutica obriga a manutenção a criação das redes. As redes não existiam em 2012, no momento da transferência, digamos, dos aeroportos para a concessão da ANA. Não havia redes, portanto é preciso agora de facto, cumprir com a regulamentação e criar redes. Nós estamos a incumprir neste momento, de facto a obrigação é para ser implementada até 2024 e a obrigação é definida pelo regulador da aviação civil e o regulador da aviação civil também dispõe de algumas flexibilidades no âmbito da regulamentação europeia para a implementação destas soluções de segurança para as pistas. Portanto, a abordagem da ANA sempre tem sido a mesma. Nós cumprimos com o contrato e cumprimos com a regulamentação aeronáutica. São as duas coisas que pautam finalmente a nossa ação e as nossas decisões. Mas é importante distinguir as duas coisas. Uma coisa é o cumprimento da regulamentação de segurança, é as redes, e a outra coisa é uma ambição maior que tem a ver com questões de ordenamento do território, não é? Que tem a ver com o aumento do comprimento da pista, ou o aumento do comprimento da pista da Horta. E, portanto, estas duas temáticas, obviamente, interagem, mas nós, em relação à questão da ampliação da pista, não somos nós, a ANA, que estão a tomar a decisão, não é? Este trabalho é um trabalho do grupo de trabalho, portanto não é exclusivo da ANA. O grupo de trabalho reúne várias entidades e é dentro deste grupo de trabalho que está a ser feito finalmente esta avaliação, esta análise técnica, não é? Com várias hipóteses e com vários cenários. Se quiser, eu posso mostrar alguns slides. Tenho aqui os slides com alguns cenários existentes, temos 4 ou 5, e cada um tem estas especificidades, mas não sei se é oportuno neste momento entrar em detalhes técnicos com os senhores deputados, porque é uma matéria provavelmente necessitada mais tempo do que 7 minutos para poder explicar realmente em detalhes as questões da regulamentação aeronáutica, as questões técnicas e operacionais, não é? Mas, bom, se for oportuno, posso apresentar os slides em todos os casos, né? Talvez na segunda ronda. Mas, em relação, portanto, à posição da ANA, a posição da ANA tem sido clara desde o início. Nós, em primeiro lugar, cumprimos com as obrigações regulamentares. A obrigação regulamentar é a criação das redes, também é uma obrigação contractual. O contrato não especifica
uma solução para a criação das redes. O contrato também obriga a manutenção de um código 3C para a categoria da pista da horta. Também uma questão técnica aqui. Isso é o que nós estamos a fazer. O contrato também não diz se há, de facto, a manutenção deste comprimento faz mantendo as limitações que existem, que sempre têm existido, ou se têm que ser removidas. Portanto, a solução que estamos a ver neste momento é uma solução de ampliação da pista, que toda a gente concorda que tem que ser feita, e estamos a definir com os parceiros no âmbito do grupo de trabalho a melhor forma de nós podermos finalmente realizar esta ampliação e finalmente resolver simultaneamente a questão da rede. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Penso que terminou a intervenção, julgo eu. Eu ia-lhe sugerir, se tiver algum suporte técnico que queira enviar à Comissão, naturalmente distribuiremos pelos grupos parlamentares e pelas senhoras e pelos senhores deputados, e pode ser uma mais-valia na interpretação e no esclarecimento que está a prestar. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentando o Sr. Presidente Executivo da ANA, Vancy, eu queria justamente começar por esta referência que o Sr. Presidente Pedro Coimbra acabou de fazer. Mais do que uma sugestão, eu julgo que era mesmo importante fazer esse pedido para que o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier nos pudesse facultar, de facto, a informação que a Assembleia precisa. Porque estes slides que mencionou e que têm a ver precisamente com os cenários técnicos que estão colocados em cima da mesa, presumo por parte da ANA Vancy no contexto do grupo de trabalho, são da maior importância para que, para simplificar, para que se perceba ao menos o que é que se está a passar. Porque não é o problema desta reunião já ir longa. Não é o problema da gente tratar aqui há algum tempo. É que nós estamos aqui há muitos anos e ainda não percebemos o que é que está a passar. Nós, os portugueses. E por isso, julgo que era muito importante que essa informação sobre os cenários fosse colocada em cima da mesa. E eu até diria mais, por que motivo aparecem estes cenários? Por que motivo aparecem estes cenários? E porquê só agora? O ponto de situação, fazendo aqui o resumo, aliás, de matéria que já foi referida ao longo desta reunião. As áreas de segurança de fim de pista, Runway and Safety Area, as famosas RESA, nunca existiram no aeroporto da Horta. Nunca existiram. A ANA foi privatizada em 2012. O Sr. Presidente Executivo da ANA, Vancy, acaba de repetir que é uma obrigação contratual assegurar, por parte da empresa, a existência e a operacionalidade destas áreas. Estamos em 2021 e estamos aqui a discutir a hipotética possibilidade de se cumprir, ao fim de mais de quase 10 anos, essa obrigação contratual à custa de quê? Do encurtamento da pista. Eu quero aqui dizer a todos, parece-me que qualquer uma das pessoas aqui à volta desta mesa, se há uns anos vos dissessem que isto ia acontecer, todos os senhores aqui diziam que isto era impossível. Eu quero dizer que há aqui um fator que alterou o cenário. E os açorianos e os madeirenses, os porto-santenses e aqueles que vivem em Portugal continental, que utilizam os aeroportos, podem ter esta confirmação. É que desde que a ANA foi privatizada, todas estas discussões ficaram muito mais graves. E todos estes cenários passaram a assumir, de facto, outra complexidade, outra gravidade. Porquê? Porque passou a haver aqui uma variável nova, que são os milhares de milhões de euros que são mandados para a França em função daquilo que é o resultado da ANA, porque aquilo que
a receita dos aeroportos deixou de servir primordialmente para o investimento e passou a servir fundamentalmente para a transferência de dividendos e de juros para a França. Ora, a área de segurança resa é obrigatória à luz do regulamento internacional, de regulamentações da ICAO e da EASA e do contrato, que foi confirmado agora pelo Sr. Presidente Executivo da ANA. Ora, neste contexto, eu julgo que há um aspecto que também não pode deixar de ser colocado. Qual foi a razão para chegarmos até este ponto e estarmos a ouvir este tipo de respostas e explicações em 2021 por parte do Presidente Executivo da ANA? Ou seja, pergunta muito objetiva, o que é que se passou até agora? O que é que se passou até agora ao longo destes anos? Que reuniões é que foram realizadas? Que impasses? E muito concretamente, quais foram as dificuldades e os impasses relativamente ao processo e à definição das opções técnicas? A Ilha do Faial não ficou assim tão diferente nos últimos anos, do ponto de vista geofísico. Portanto, o argumento das alterações climáticas, certeza que não se aplica. As alterações que aconteceram têm a ver com opções económicas e políticas. E por isso, essas dificuldades têm que ser explicadas. E por isso, essas perspectivas de trabalho têm que ser definidas, para que haja clareza na definição dos processos. Outra pergunta objetiva. Qual é o prazo e a programação dos trabalhos relativamente à decisão? Eu não sei se esta informação já foi dada, mas eu penso que até agora a Assembleia da República e o país continuam sem perceber quando é que isto se define. Está em estudo, está em monitorização, está em avaliação, está-se a estudar os cenários. Então, e vai daí? O que é que qual é o resultado do ponto de vista do processo? Quando é que estas decisões são tomadas e em que contexto? Já foi aqui dito, por parte do Sr. Deputado, que até já houve um regime de exceção relativamente ao financiamento para regiões ultraperiféricas, em que os dinheiros das verbas dos fundos comunitários podem passar a financiar este tipo de investimento. Ora, isto para nós é um testemunho da opção política escandalosa do que é colocarmos dinheiros públicos a financiar obras que seriam assumidas perfeitamente pela empresa ANA Aeroportos. Na medida em que, quando foi preciso construir o aeroporto do Porto, Pedras Rubras, quando foi preciso investir no aeroporto de Lisboa, quando foi preciso investir na rede aeroportuária nacional, na modernização dos aeroportos, a própria construção do aeroporto da Horta, não foi preciso haver dinheiros públicos. A própria receita da ANA Aeroportos financiava e entregava dinheiro ao Estado. E estamos agora a discutir o financiamento público por via dos fundos comunitários que fazem falta para outro tipo de investimento, para desonerar um grupo económico, uma multinacional que vem buscar dinheiro à ANA Aeroportos em vez de investir efetivamente naquilo que seria necessário. Isto é um sinal dos tempos, Srs. Deputados. Isto é sinal dos tempos e é o resultado de opções políticas. É que a ANA pública, a ANA Aeroportos pública, não deu os problemas que a ANA Vancy privada está a dar. Isto é uma questão muito objetiva. Para terminar, Sr. Presidente, que o meu tempo já foi ultrapassado, nós queríamos apenas reiterar esta pergunta de quais foram as ações que já foram realizadas até agora do ponto de vista deste processo, quais foram as dificuldades para chegarmos a este ponto com esta indefinição e com este cenário que nunca foi admitido e que apenas surge à saída do grupo de trabalho na sua segunda reunião, salvo erro, e quais são os momentos e os prazos para que haja uma conclusão deste processo. E, mais uma vez, agradecia esta referência que o Sr. Presidente fez há pouco, de que esta documentação e que estes slides possam ser facultados à Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, 7 minutos para responder, se faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sempre temos o mesmo debate com o Sr. Deputado Bruno Dias. Sempre são debates interessantes em relação à questão da privatização. A privatização da ANA aconteceu em 2014, não em 2012, portanto, depois do contrato de concessão ter sido assinado entre a ANA privada e a ANA, peço desculpa, pública e o Estado português. Só uma rápida reação à questão dos dividendos. A Vinci, naquela altura, em 2014, pagou antecipadamente 3 mil milhões de euros de dividendos antecipados, de alguma forma, ao Estado português, na altura da privatização, com a esperança de poder recuperar, finalmente, esta verba ao longo da concessão, assumindo o risco de tráfego, o que, como é sabido, nos 2 últimos anos tem sido um risco bastante desafiante, porque a empresa teve perdas no ano passado e a situação em matéria de tráfego também não está muito famosa este ano. Relativamente à questão do aeroporto da Horta, só para centrar um bocadinho o debate e pôr números face à nossa argumentação, o aeroporto da Horta tem um EBITDA, portanto, uma geração de proveitos económicos negativo. O EBITDA do aeroporto da Horta em 2019, portanto, no ano em que as coisas corriam bastante bem, era de cerca de menos 3 milhões de euros. Portanto, não só o aeroporto da Horta não tem para pagar a sua despesa corrente, mas tem muito menos para pagar os seus investimentos. Obviamente estamos numa lógica de grupo, portanto a solidariedade entre aspas, entre os outros aeroportos e a Horta tem que funcionar, mas neste caso nós estamos face a uma coisa que existia, a ampliação da pista não existia no âmbito do contrato de concessão assinado pela ANA, portanto o contrato de concessão foi valorizado naquela altura em 3 mil milhões de euros, depois de um processo competitivo, não é? Esta obrigação não existia naquela altura e, portanto, não havendo, digamos, no nosso entendimento, uma possibilidade de recuperar este investimento através da operação e a geração adicional eventual de receitas com esta infraestrutura durante a vida da concessão, este projeto enquadra-se não numa lógica de projeto desenvolvido com retorno económico para a ANA, mas enquadra-se, obviamente, numa lógica de ordenamento do território, que é uma coisa diferente. O Sr. Deputado mencionou também que, desde que a ANA foi privatizada, há muito mais destes assuntos que estamos a falar, e eu digo ainda bem, porque, de facto, a ANA, desde que ela foi privatizada, passou a ser muito mais escrutinada, todos sabemos isso, o Sr. Deputado sabe isso, e ainda bem, porque assim é um desafio para nós sermos eficientes e prestar o melhor serviço possível para os portugueses. Agora, relativamente às alterações mencionadas, obviamente as alterações não são climáticas, são regulamentares. A ESA passou a criar uma obrigação para a certificação europeia, que agora foi reproduzida, digamos, na regulamentação nacional pelas autoridades de reguladores da aviação civil, a obrigação de criar regras. Não existiam antes. Agora, na altura da conversão do certificado de operação aeroportuária, conversão do certificado nacional para um certificado alinhado com a regulamentação europeia, esta conversão tem que constar, finalmente, de um plano de ação corretiva para os desvios identificados, e o único desvio identificado no caso da Horta é, efetivamente, a ausência de regras. Por que tanto tempo? Por que tanta complexidade? Nós vamos comunicar slides para, efetivamente, a Assembleia da República poder perceber melhor, mas digo desde já que são matérias complicadas e provavelmente vai precisar de um investimento por parte dos senhores deputados, para um investimento em tempo, para poder perceber esta lógica técnica que se aplica finalmente aos aeroportos. Como sempre, não basta só dizer precisamos de uma ampliação de pista, é preciso dizer como é que ela se pode realizar e de uma forma mais otimizada possível. Não é só uns quantos metros ou centenas de metros a mais, é preciso dizer como é que é feito
E como é que finalmente nós utilizamos, é isso o nosso dever também, acho que o dever também dos senhores deputados, de todos nós, como é que se pode utilizar da melhor forma o recurso económico dos contribuintes. E é isso que estamos a fazer no âmbito do grupo de trabalho. Portanto, não quero também estar finalmente a antecipar as conclusões do trabalho do grupo de trabalho, isto é um trabalho coletivo, e a Ana não pode sozinha dizer, olha, o cenário que vai ser implementado é isto tem que finalmente aguardar pelos resultados do grupo de trabalho, mas uma vez tendo este resultado, este alinhamento e estas recomendações, finalmente, um projeto técnico definido, faremos o nosso melhor esforço para, num prazo mais reduzido possível, executar estas obras se elas tivessem, de facto, um licenciamento ambiental. Muito obrigado. Terminamos assim a primeira ronda. Eu tenho 2 inscrições para a segunda ronda. Agora tenho 4. Grupo Parlamentar do PSD, PS, BE e PCP. Portanto, vamos dar início à segunda ronda. Recordo que agora são 3 minutos por cada inscrição, sendo que a resposta será dada no fim, tendo o Sr. Presidente da ANA Vinci o mesmo tempo usado pela totalidade dos grupos parlamentares. Inicia a Sra. Deputada Ilídia Quadrado, do PSD. Sra. Deputada, faz favor, 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, refiro que este é um assunto que está em análise há muito tempo, para só agora é que surgirem todos estes constrangimentos. Portanto, muito bem. Quase que concluímos que nada foi feito durante todo este tempo, considerando as piores, as visões pessimistas que afinal eram reais relativamente a este assunto. Na minha opinião, e penso que estamos de acordo nesse aspecto, só se deveria estar a falar das RESA no grupo de trabalho para verificar a viabilidade de se realizarem as obras de ampliação da pista em simultâneo e não para se analisarem as condições técnicas para a realização das mesmas. Portanto, mais uma vez, este era um compromisso e uma obrigação que foi aqui já referido e está mais do que comprovado desde 2019 e, portanto, não se percebem agora estas limitações todas que estão a surgir sobre as RESA. Relativamente e considerando o trabalho do grupo de trabalho, peço desculpa pela redundância, já estão, a minha pergunta é se já estão a decorrer os estudos que tanto o Sr. Presidente refere ou ainda se está a definir o que é preciso estudar. Portanto, esta é uma questão que é extremamente importante a nível de prazos. Também reforço a questão que já foi feita e que relativamente à definição, à calendarização dos prazos para a concretização desses estudos, quanto tempo mais é que temos de esperar para obter conclusões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Castro, faz favor, 3 minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão Executiva, já percebemos que o Sr. Presidente está a tentar defender aqui a face da empresa. Fica-lhe bem, mas tem de compreender que para a região autónoma dos Açores, para as populações que utilizam este aeroporto, para a Assembleia da República, isso é, francamente, pouco. Existe mais de uma empresa como a Vanchi para o aeroporto da Horta. Permita-me o abuso, espero que não leve a mal, faria-nos a todos um grande favor se desse instruções para os representantes da Vanchi não repetirem nem como possibilidade a redução da pista do aeroporto da Horta. É ofensivo. É ofensivo. Por último, e para terminar, gostaria de lhe deixar uma nota positiva, francamente positiva. Registamos a posição que o Sr. Presidente aqui colocou de que se estiverem reunidas as condições legais e financeiras, a Vanchi está disponível para concretizar a ampliação da pista do aeroporto da Horta, como parceiro. Isso é uma nota positiva, essa é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Parecia-nos ser evidente desde o primeiro momento, portanto, escusávamos de ter passado por esta situação, portanto, é algo que desde o princípio sempre pensámos assim.
Contudo, vou relembrar-lhe, Sr. Presidente, que é a primeira vez, pelo menos publicamente, que a Vinci assume esse compromisso. É a primeira vez. Mas, como diz o velho ditado, antes tarde do que nunca, e por isso estamos que eu tenha assumido essa intenção aqui em sede da Assembleia da República. Gostaria ainda de dizer que todos sabemos que a ANA foi mal privatizada. Todos sabemos que o aeroporto da Horta foi penalizado com isso. Mas não, esse não é o assunto. Já não resolve o problema, é um tempo que já lá passou, já foi há cerca de 9 anos, portanto, estamos num tempo de oportunidade, estamos em vésperas de um novo quadro comunitário de apoio, a regulamentação comunitária já abre a possibilidade de intervenção nos aeroportos das regiões ultraperiféricas, o Governo Regional e Nacional estão vinculados com este objetivo, todos os partidos na Assembleia da República estão de acordo, a Vinci assumiu hoje aqui o compromisso de ser parceiro neste processo, mesmo tendo feito pela primeira vez, assumiu esse compromisso e, portanto, nem que seja só por isso, já valeu a pena esta nossa adição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Pires, do BF, faz favor, 3 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Uma nota final, 2 notas finais. Compreendendo que, de facto, neste momento seriam precisas respostas mais concretas que o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Vinci não conseguiu dar nesta audição sobre as várias questões que foram colocadas, e sim, o Parlamento tem que se debruçar também sobre as questões técnicas, porque, aparentemente, o único argumento que a Vinci tem para justificar aquilo que se passou são as condições técnicas. Então o Parlamento, no mínimo, tem que saber quais é que são estas condições técnicas que tanto têm sido faladas e, portanto, reiterar aqui novamente que deve dar essa informação ao Parlamento, e o Parlamento muito gostaria de a ter para poder fazer essa análise. Mas, de facto, há aqui também uma discussão, como eu disse na minha primeira intervenção, que tem muito a ver com o facto de, independentemente de ter sido mal ou bem privatizada, essa é uma discussão na qual não nos colocamos, a ANA foi privatizada, foi um erro ter sido privatizada e as consequências dessa privatização estão aqui neste exemplo, como temos tido outros exemplos ao longo dos últimos anos, na forma como este processo se está a atrasar, se está a arrastar no tempo e, aparentemente, a Vinci nem sequer consegue vir ao Parlamento justificar porque é que está a arrastar este processo, qual é que é a justificação, quais é que são os prazos neste momento que os açorianos podem esperar para a conclusão desta situação, sendo certo que, do ponto de vista de decisão e de opção política, no Parlamento, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, tem havido, de facto, recorrentemente a posição de é necessário a ampliação da pista do aeroporto da Horta, e aquilo que nos parece desta audição é que ficam estas 2 notas de que, de facto, a privatização de uma empresa estratégica que tem um poder de decisão como a ANA é um erro para as várias populações, mas no caso da Horta, do Faial, dos Açores, está aqui provada mais essa mesma consequência. E uma segunda nota de que, efetivamente, não conseguimos obter desta audição qualquer esclarecimento cabal e útil que nos pudesse ter dado relativamente ao porquê de estarmos neste momento nesta situação, com esta discussão, em que nem as questões de segurança estão a ser resolvidas, nem aquilo que tem sido decidido pela ampliação da pista do aeroporto está a ter nenhum avanço. E, portanto, há aqui um marasmo tremendo relativamente a uma situação que supostamente já deveria estar a ter solução e, portanto, é essa nota que nós queremos deixar e pela qual, obviamente, tanto aqui no Parlamento como nos Açores, iremos batalhar para que as populações tenham as suas reivindicações colocadas em cima da mesa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar a ronda pelos grupos parlamentares, Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, 3 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Há uma pergunta muito objetiva que é preciso esclarecer. A ANA Vinci admite a possibilidade do aeroporto da Horta ter uma pista mais curta? Sim ou não? Esta hipótese está em cima da mesa ou não está? É que a mim parece-me que não saiu de cima da mesa. Foi colocada por parte dos representantes da empresa e continua a ser equacionada. Pergunta muito objetiva.
Os senhores admitem que o aeroporto da Horta passa a funcionar apenas com os Bombardier Dash 8 da SATA e que não possa ter aeronaves como o caso do A321 Neo? É essa uma das hipóteses que o senhor colocou há pouco? É isso que está no grupo de trabalho? Quando nós ouvimos a sua resposta de há pouco, Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, de que a questão que está a ser equacionada no grupo de trabalho é de como aplicar da melhor forma os recursos dos contribuintes, eu queria perguntar, então, mas a Ana Vancy, relativamente a esta obra, qual é o compromisso que está a assumir do ponto de vista de financiamento e da responsabilidade? Vai fazer uma obra e entrega a fatura aos contribuintes? É disto que estamos a falar? Quais são essas tais condições financeiras que têm de ser reunidas para que haja a ampliação da pista? Estamos a falar de que compromisso do ponto de vista económico e financeiro? Já se falou aqui no financiamento por parte dos fundos comunitários, já se falou aqui relativamente à exigência que se deve colocar por parte de uma perequação, até do ponto de vista de financiamento por parte de uma rede aeroportuária nacional digna desse nome. E a questão agora fica em cima da mesa esta possibilidade em função das condições legais e financeiras. As condições legais, nós conhecemos-las, inclusive no que diz respeito à avaliação de impacto ambiental. E sabemos também as condicionantes e as circunstâncias em que esses processos se podem desenvolver. O que não está claro para ninguém é exatamente a negociação que está a ser feita do ponto de vista económico e financeiro. E isso é que nós precisamos saber. Ou isto é um jogo de soma zero? É uma conta de soma zero? Relativamente ao final, a Ana não paga mais do que X. Se os senhores quiserem mais, façam o favor de pagar. É isto que está a ser colocado. Nós queremos aqui sublinhar, já houve aqui, pelos vistos, um balanço positivo por parte do PS nesta reunião. O PS está satisfeito, mas nós não estamos. E os faialenses e os açorianos também não estão satisfeitos com isto. O que está colocado é muito preocupante. E esta reunião não torna, de facto, o caso menos preocupante do que estava. Esta eternização e continuidade da gestão privada e da entrega dos aeroportos nacionais a esta multinacional pode ser um tabu para o PS, para o PSD, para o CDS, para outros partidos, mas para nós não é. E é a prova de que a situação que está a ser colocada, com tantas dificuldades, com tantos obstáculos, com tantos problemas e com tantas ameaças, até para o desenvolvimento do ponto de vista da região autónoma dos Açores, é mais um elemento que se deve naturalmente colocar em cima da mesa nesta discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão Executiva, tem 12 minutos para responder às questões colocadas nesta última ronda. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas ouvir um eco. Obrigado. Apenas para responder, portanto, às observações que foram feitas pelos senhores deputados, aqui nesta última ronda, queria referir que, em relação à questão da ampliação da pista, a Câmara Municipal da Horta apresentou, em 2017, à ANA, um dossiê para a ampliação da pista. E a ANA, naquela altura, diz, sim, com certeza, mas tem que haver um alinhamento, um financiamento, porque o projeto de expansão da pista não faz parte das obrigações contratuais da empresa e não se antecipa que tenha um retorno económico. Portanto, Sr. Presidente, a Ana nunca respondeu à Câmara da Horta. Peço desculpa. A Ana Vinci nunca respondeu à apresentação desse projeto à Câmara da Horta. Muito obrigado. Não sei quem está a falar, mas eu estava nesta reunião com o Presidente da Câmara Municipal da Horta, portanto posso confirmar que eu respondi pessoalmente ao Presidente da Câmara Municipal da Horta neste sentido.
E a nossa posição, portanto, que foi transmitida ao Presidente da Câmara Municipal da Horta naquela altura, definindo que a ANA estava disponível para participar neste projeto, mas que efetivamente tinha que haver um alinhamento em termos económicos, porque não havia retorno sobre este investimento para a empresa. A posição foi reiterada várias vezes, nunca mudamos a nossa posição e falei, de facto, em conferência de imprensa com o Presidente do Governo Regional, a última vez, dizendo que estávamos disponíveis para analisar, de facto, as condições de ampliação da pista. Portanto, isso, pelo menos, acho que ficou muito claro nesta comissão parlamentar. A ANA não tem nada a opor, está com vontade de avançar, está com vontade de trabalhar na ampliação da pista da Horta, com as condições técnicas definidas, com as condições financeiras também definidas. Isso é uma tarefa do grupo de trabalho. A questão do financiamento com recursos europeus é um elemento relativamente recente, não é? Portanto, a execuibilidade financeira desta ampliação está a avançar há pouco tempo e, consequentemente, também a resolução em termos operacionais e técnica também. Mais uma vez que tenhamos aqui o dossiê fechado, o relatório final do grupo de trabalho, que junta todas as entidades relevantes neste processo, estaremos em condições de poder implementar, de facto, este projeto, esperando que não haja dificuldades nesta implementação e, mais uma vez, a ANA não está aqui para contar histórias. Estamos aqui para dizer a verdade nua, a verdade como está. Não é a nossa vontade que haja uma redução das distâncias declaradas da pista da Horta, mas coloco mais uma vez a pergunta ao Sr. Deputado Bruno Dias, o que é que acontece se mesmo havendo um alinhamento em matéria técnica e económica e financeira, havendo um projeto, há um chumbo ambiental para qualquer ampliação da pista da Horta. Neste caso, não é a ANA que decide, é o regulador. Não temos opções. As regras para poder manter o aeroporto a operar têm que ser criadas. Não havendo ampliação, elas têm que ser feitas dentro do comprimento da pista. Isso não é a vontade da ANA. A ANA está a procurar, de facto, a forma de, com o grupo de trabalho, de participar na ampliação desta pista, mas não podemos ignorar cenários. Não seria profissional, não seria sério por parte de uma empresa como a ANA, pôr a um lado um cenário que não gostamos dele. Ninguém gosta deste cenário. Mas todas as possibilidades têm que ser enquadradas em qualquer momento para nós definirmos, em conjunto com os outros parceiros, o melhor caminho para a acessibilidade do aeroporto da Horta, que é uma coisa muito importante para os faialenses e que também corresponde a uma lógica de negócio para a ANA. A ANA não tem nada a ganhar de uma pista com distâncias reduzidas. A ANA está aqui para, de facto, pôr as suas competências ao serviço das populações. É isso que estamos a fazer para definir qual é a melhor solução e como é que ela pode ser implementada da melhor forma para os faialenses. Muito obrigado. Julgo que o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier terá terminado a sua intervenção. Não tenho inscrições para a terceira ronda. Não as havendo, ainda há. Ainda tenho duas inscrições, três inscrições, naturalmente legítimas. Eu ia dar como terminada a audição, mas naturalmente que não está terminada. Então, assim sendo, tenho 3 inscrições para a terceira ronda e inicia a Sra. Deputada Ilídia Quadrado, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada, faz favor, 2 minutos na terceira ronda. Ok, muito obrigada. De facto, só reforçar que
cada vez que ouvimos e estamos a tentar esclarecer, ainda ficamos mais preocupados. De facto, podemos perceber todas essas questões que se impõem, a meu ver, tardiamente, portanto, como já referi antes, portanto, já deveria ter sido há muito tempo resolvido, e são, de facto, respostas que nos preocupam imenso e que também gostaríamos de ver respondidas em pouco tempo. Por isso, volto a insistir na pergunta que fiz e que o Sr. Presidente não respondeu, uma vez que estamos aqui com um membro do grupo de trabalho, se já estão definidos os prazos, se já está definida a calendarização para a apresentação de todos estes estudos, se o projeto que sair, de facto, desse grupo de trabalho é o projeto final, ou se ainda existirão mais entraves, e relembrar que, de facto, este alinhamento que diz que quando existir, que está disponível para também ser parceiro, penso que este é um alinhamento que já existe há muito tempo, inclusive nas visitas que fez recentemente ao Sr. Presidente do Governo Regional, foi assumido esse compromisso e, portanto, o compromisso continua a ser o da ampliação da pista do aeroporto da Horta, e este é o compromisso que deve estar a ser analisado e não... e esperemos que os entraves técnicos que agora surgem, que não limitem e que não impeçam esta realidade que é extremamente importante, volto a insistir, para a acessibilidade dos faialenses e de todos os outros habitantes das outras ilhas à volta, assim como todos os açorianos. Portanto, este é um assunto fundamental, voltamos a insistir e, portanto, esperamos também que no grupo de trabalho se tenha consciência desta realidade e que, de facto, se concretizem todos esses estudos que já deveriam estar a decorrer e que o FAIAL, de facto, tenha, o aeroporto da Horta tenha a sua ampliação. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado. Sr. Deputado João Castro, faz favor, 2 minutos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos estado aqui a ouvir com muita atenção e, obviamente, todos partilhamos da preocupação ambiental. Aliás, não conheço ninguém que esteja mais preocupado com a questão ambiental do que eu próprio e do grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, a questão não é levantar o problema que hoje em dia nem sequer existe. A questão é dar os passos fundamentais no sentido de concretizar a operacionalidade, de viabilizar uma solução pretendida há anos. Nós falamos aqui há 11 anos, que é os anos de privatização da ANA, mas isto tem mais de 20. E o Sr. Presidente percebe que só esteja nisto há 11, há 9, peço desculpa pela imprecisão, mas já são 9, e na sua análise tem que ser considerado que são mais de 20. E, portanto, estar agora a levantar um problema ambiental sem nada de concreto, sem nenhuma proposta, sem nada que objetive ou que indicie sequer a existência desse tipo de problema, não nos parece muito adequado. Volto a referir. Penso que nesta audição há algo, num esforço de tentar encontrar algo positivo, há algo que podemos retirar. É que a Ana Vinci será parceira e apresentará, se possível, já na próxima reunião do grupo de trabalho, as opções, os orçamentos, a calendarização, no sentido de concretizar e de viabilizar e de dizer o que é que precisa para ser efetivamente parceiro no aeroporto, na ampliação da pista do aeroporto da Horta. Relembro, estamos em vésperas de negociação de um quadro comunitário. O aeroporto da Horta está no Plano Nacional de Investimentos aprovado aqui na Assembleia da República. Só falta lá colocar a dotação orçamental no novo quadro comunitário. O Regulamento Europeu abre no Fundo de Coesão a possibilidade de candidatura dos aeroportos das regiões ultraperiféricas. Nós estamos numa oportunidade única e a ANA tem de assumir-se como parceiro e como pioneira no desenvolvimento de um projeto desta importância e desta natureza, face aos objetivos que representa em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta ronda, Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, talvez o Sr. Presidente da Comissão e talvez os seus deputados tenham compreendido, mas eu não,
quais foram as dificuldades que levaram ao atraso e ao ponto de situação de impasse em que ainda nos encontramos. Se não for pedir muito, eu voltava a fazer esse pedido de esclarecimento relativamente à morosidade deste processo e porque é que estamos, nesta altura, foi a primeira pergunta que eu fiz, penso eu, porque é que chegamos a 2021 com esta discussão e o problema do ambiente é de geometria variável na VANCI, nós já temos essa percepção, mas não há dúvida que também se pode fazer projetos com a preocupação de cumprir as normas ambientais e eu já vi serem feitos projetos que até parecia mesmo que era de propósito para chumbarem na avaliação ambiental. Já vi isto acontecer. Não estou a dizer que a VANCI esteja com essa ideia agora. Não estou a dizer, mas já vi isto acontecer no passado com outros casos. Eu gostaria só de fazer uma outra pergunta muito objetiva que tem a ver com o decorrer do processo e a sua calendarização, porque se eu entendi as respostas do Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, o Sr. Presidente Executivo da ANA, VANCI, está a dizer que, no essencial, a resposta às várias perguntas que estão a ser colocadas traduzir-se-á no relatório do grupo de trabalho. E isso é uma verdade que nenhum de nós irá desmentir. A nossa questão é se o grupo de trabalho tem um mandato do Governo com um prazo de 6 meses, extensível por outros 6. Então nós estamos aqui já há umas horas nesta reunião e aquilo que o Sr. Presidente Executivo da ANA VANCI nos está a dizer é esperem o mais tardar até maio, que há de ser o relatório que responderá às vossas questões. É que se é assim, nós também temos mais que fazer. E a nossa Comissão tem uma agenda de trabalhos um pouco longa e portanto, penso que é escusado estarmos a perder mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Thierry Ligonier tem até 10 minutos para responder a estas últimas questões. Faz favor. Sim, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Srs. Deputados. Portanto, já sei percebi que a calendarização, obviamente, é uma preocupação, também uma preocupação nossa, porque estamos de facto, a correr contra o tempo que é o prazo de implementação das soluções regulamentares, também em compatibilidade com a ampliação da pista. Portanto, efetivamente, lamento muito, mas não posso estar a comunicar um calendário agora sem termos uma solução técnica estabilizada e antecipando-me finalmente aquilo que é um trabalho coletivo, não? Que é um trabalho de várias entidades no âmbito do grupo de trabalho. Era pouco simpático para as outras entidades a ANA estar-se a adiantar aqui e a divulgar finalmente informações que vão constar do resultado deste trabalho. Não é? Acho que podem perceber isso. A questão do programa ambiental, obviamente, não existe ainda e esperemos que não se vá apresentar. Em todos os casos, nós faremos todos, como sempre, os nossos melhores esforços para que os projetos desenvolvidos estejam finalmente em condições de ter um licenciamento ambiental positivo. E isso é o nosso compromisso. O nosso compromisso é efetivamente podemos avançar o mais rapidamente possível. Houve tempo, de facto, perdido na identificação das soluções possíveis de financiamento entre 2017 e agora, mais recentemente, em que finalmente esta solução de financiamento foi identificada com fundos europeus e aprovada em sede de orçamento de Estado. Portanto, agora estamos na fase de implementação, estamos na fase de definição final do projeto e de implementação e, para isso, tem, obviamente, todo o compromisso da ANA, que é naturalmente um parceiro dos territórios onde nós estamos a trabalhar, um parceiro das populações, especificamente um parceiro da população da Horta e dos Açores para o desenvolvimento da conectividade. Nós sabemos o nosso papel
neste desenvolvimento. Não passa apenas, e uma última nota que quero deixar aqui, o desenvolvimento da conectividade não passa apenas pela infraestrutura. Há muitas formas de desenvolver a conectividade. Relembro, por exemplo, no aeroporto de Ponta Delgada, os últimos desenvolvimentos foram feitos com a A220 para a Suíça. E o que talvez temos que pensar é também a forma de contribuir a uma melhor conectividade nos Açores e na Horta, aumentando as frequências para os destinos importantes e talvez, às vezes, só para reforçar isso, não esquecermos da importância, finalmente, da parte de desenvolvimento de rotas face à parte das infraestruturas. E a isto também nós estamos comprometidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Terminamos assim, então, a audição ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos de Portugal, Vinci Aeroportos. Cabe-me agradecer-lhe os esclarecimentos que nos trouxe e desejar-lhe um bom trabalho, naturalmente. Senhores Deputados, nós terminamos esta primeira parte da nossa reunião ordinária. Vamos seguir um compasso de espera para adequarmos os meios técnicos ao efeito. Vamos iniciar a nossa reunião ordinária, ou vamos reiniciar a nossa reunião ordinária com a restante ordem do dia. Muito obrigado e até já.